aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas o meu maior desejo é ver você. O meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas o meu maior desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas o meu maior desejo é ver você. O meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Amém. A hora do Danilson começou lá no Maranhão, na pouca conversa que a gente teve aqui, né, irmão? Começou lá no Maranhão e olha que papel importante tem o clube, né, nesta igreja. Claro que o principal é Cristo, mas foi aos 13 anos, não é verdade, meu irmão? E está no trabalho do Senhor há mais de 15 anos no clube. É algo maravilhoso. A convite
do nosso irmão Claudemir, diretor. Vamos dar uma cena de boas-vindas. E ele é o responsável pela mensagem do Senhor. Que o Senhor te use. Feliz sábado, irmãos. Maranata, desbravadores. E nós iremos com ele. Acho que essa é a certeza que nós temos que ter, né? Que o Senhor está vindo e o clube tem essa função de anunciar as boas novas, assim como também como a igreja, que Jesus logo está vindo e nós iremos com ele juntamente para o céu. Amém? Muito obrigado. Eu só esqueci de perguntar o nome do irmão. Edivaldo. Ah, ok. Não vou esquecer porque eu tenho um tio que chama Edivaldo, então fica fácil. Sempre que alguém me apresenta, eu faço associações. E aí, como eu sou ruim de nomes, né, eu faço, a única maneira de lembrar os nomes é por associação. Mas obrigado pelo convite a você, a sua esposa, a sua esposa também, que foi que me contatou. Eu sou lá do Clube Sírios Alvorada, é bem aqui do lado, é pertinho, né, ali próximo do NASP, né, lá no Capão Redondo, bem longe, né, mas temos que obedecer o mandado, ir aonde Deus mandar. É uma das leis dos desbravadores. E a gente tem que ir aonde Deus mandar. E hoje, o Espírito Santo, eu acho que sempre que eu vou pregar, eu tenho várias mensagens preparadas. E normalmente eu escolho a mensagem, às vezes eu escolho 3 mensagens em casa, estudo essas 3, e quando eu vou pregar, eu falo assim, qual que você quer que eu pregue das 3, Espírito Santo? Porque aí eu penso, é bom que aí vai pegar Satanás de surpresa, né? Qual das 3 vai ser, né? Então, das 3 que eu tinha visto, eu escolhi uma aqui, da história de Ezequias e Senaqueribe. Senaqueribe foi um dos inimigos de Ezequias, né? Essa história está relatada ali em 2 Reis, um dos meus livros preferidos da Bíblia é o livro de Reis. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em 2 Reis, capítulo 18. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, diga espere eu também. Então vamos esperar, né? Vamos lá. O verso é o verso 13. Vamos lá então. Diz o seguinte: no ano 10º, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou um mensageiro ao rei da Síria e a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. É mais ou menos 1000 quilos, né, de prata e 1000 quilos de ouro. É bastante coisa, hein? Deu-lhe Ezequias toda a prata que achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi então que, quando Ezequias arrancou do rei, templo do Senhor, o ouro de prata do rei de Judá as cobrira e os deu ao rei da Síria. Contudo, verso 17. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, e Rabi-Saris e a Rabsaque, com um grande exército, o rei de Ezequias, e a Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido, chegando, pararam exatamente no aqueduto do açude superior, junto ao caminho do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram ao encontro de Elaquim, filho de Ilquias, e o mordomo Sebna, escrivão, e João, filho de Arã, o cronista. Aqui a gente tem um relato de quando Senaqueribe invade Judá. Quem era Senaqueribe? Senaqueribe era um rei extremamente impiedoso, né? Ele era um rei extremamente impiedoso. Ele era um rei, quando ele dominou mais ou menos 46 cidades ao redor de Judá.
46 cidades. Então era muita coisa. E ele tinha o costume de, quando ele sitiava as cidades, ou seja, quando ele dominava as cidades, ele levava os seus governantes a morte mais cruel que vocês possam imaginar, né? Ele matava às vezes os reis, cortando a cabeça e pendurando a cabeça na porta das cidades, ou então ele pegava, amarrava os pés e amarrava uma corda nos pés, ia no cavalo e mandava o cavalo correndo. Fazia também, às vezes tinha situações onde ele colocava, às vezes, madeiras, né, pedaço de vara na boca e até as entranhas da vítima. Enfim, ele era muito cruel. E o exército dele era imenso. O exército dele, alguns historiadores falam que tinham 120 mil, outros falam que tinha uma faixa de 90, enfim. Não tem uma definição exatamente clara de quanto era do tamanho do exército, mas era muito grande. Era muito grande. E pensem, Ezequias agora era rei de Judá. Vocês percebem que no capítulo 18 mostra que Ezequias, ele, no versículo 3, fala assim, ó: fez Ezequias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. Ezequias era um rei muito fiel a Deus, muito diferente dos reinos próximos a Judá. E inclusive, nessa época também, Oséias também reinava em Jerusalém. Ezequias era apenas rei de Judá, mas tinha também um rei de Jerusalém, que as cidades vizinhas também foram sitiadas por Senaqueribe. E esse trechinho que a gente leu mostra o momento que Senaqueribe manda um recado mostra o momento que Ezequias, visto a ameaça, manda um recado para Senaqueribe, falando: Senaqueribe, meu filho, por favor, eu sei que você é grande, mas não invade aqui não, por favor, não invade aqui não, porque eu faço o que tu quiser. Falo o preço. Eu falo o preço que eu pago. Ezequias estava desesperado, porque a ameaça estava ali na frente. E a qualquer momento a próxima vítima era quem? Era Judá. E Ezequias, como governante de Judá, estava com medo. E ele então manda um recado falando: olha, por favor, não invade a minha cidade, porque, sabe, não invade, porque eu falo o teu preço. E às vezes nós, irmãos, somos assim. A gente está passando uma dificuldade, algum problema, ao invés de nós irmos direto a Deus, nós tentamos usar as nossas ferramentas, nós tentamos usar os nossos recursos, e aí, só que esses recursos muitas vezes não satisfazem os nossos problemas, não satisfazem Satanás. Às vezes a gente quer, digamos assim, criar atalhos. Dentro do clube, a gente tem, qual é o lema do clube? Qual o lema? A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Esse é o nosso lema, certo? O lema do clube, ele é embasado no objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo dos provadores? Salvar do pecado e guiar no serviço. Percebam, o lema e o objetivo, eles andam atrelados. Eu só consigo alcançar o objetivo se eu estiver focado no meu lema. Se eu não estiver focado no lema, eu não consigo alcançar o objetivo. Eu preciso ter... O que é o lema? O lema é aquele processo, é o caminho para eu alcançar o objetivo. Ou seja, é a mensagem do advento a todo mundo da minha geração. Ou seja, é a estrutura. É toda a esfera que eu tenho que ter em mãos para conseguir alcançar o objetivo. E muitas vezes, nós como adventistas, como desprovadores, a gente quer alcançar o objetivo, mas a gente não trabalha em cima do lema. Às vezes a mensagem a gente só dá para as pessoas que a gente gosta. A mensagem a gente só dá para aquele irmãozinho ali, eu acho legal, eu vou lá pregar para ele. Aquele ali eu acho que merece. Sabe? A mensagem do advento a todo o mundo. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso, de maneira alguma, fazer acepção. Eu não posso escolher quem deve receber e quem não deve receber. É a todo mundo em minha geração. E aí, quando eu alcançar todo mundo, o que eu faço? Eu vou salvar no pecado e guiar no serviço. E às vezes, dentro da nossa vida, dentro do clube ou dentro
da nossa vida pessoal, o que, que a gente faz? A gente faz como Ezequias. A gente quer cortar caminhos nesse processo de salvar as pessoas. Ezequias precisava salvar o povo dele. Ezequias precisava salvar Judá. Mas Ezequias estava usando os seus próprios recursos. Ele não estava pedindo ajuda do Espírito Santo. E nós, como desbravadores, não podemos usar os nossos recursos. Porque o trabalho, quem faz não somos nós, é Deus. Nós somos ferramentas. Nós só precisamos deixar que Deus nos use. E Ezequias era uma ferramenta que Deus iria usar para salvar o povo de Judá. Só que Ezequias não se fez ferramenta. Para Deus nos usar, Ele quer nos usar, mas para Ele nos usar é necessário que nós estejamos o quê? Estejamos abertos para isso. Não é possível que Deus nos use sem que nós estejamos abertos para isso. E esse processo de entrega e abertura para que Deus nos use é complicado, é difícil, porque a gente olha para nós e fala, Ezequias olhou para ele mesmo e falou assim, olha, tem ouro, eu tenho ouro. O que você quer? Quer ouro? Tá bom, vou te dar ouro. O que você quer? Se quer prata? Vou te dar prata. Eu tenho muitas coisas. Fala aí, qual é o teu preço que eu consigo pagar? Ezequias estava ali sendo o quê? Autossuficiente. Ele era fiel a Deus, mas ele não estava usando dessa fidelidade. E às vezes a gente se diz fiel, nós às vezes até somos fiéis a Deus, mas muitas vezes a gente não busca Ele quando necessário. A gente só busca Ele quando precisa. Quando realmente a gente não tem mais nenhuma ferramenta, quando acaba o ouro do nosso estoque. Então quando os ouros acabam, aí sim eu busco a Deus. E Ezequias fez exatamente isso. Ok. Senaqueribe deu um preço para Ezequias. Tá ok, tu quer, tá bom, vamos fazer o seguinte. Me dá então 30 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Gente, são 1.000 quilos. E 1.000 quilos de ouro eu não consigo nem imaginar, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha aquelas propagandas do baú da felicidade. E você vai ganhar 100.000 em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Né? Até aquela coisa toda. E fico imaginando, se ouro vale mais do que dinheiro. Então, assim, é muito ouro. 1.000 quilos, gente, é muita coisa. É 1 tonelada. 1 tonelada de ouro. Então, vocês imaginam o preço. Então, Ezequias começou fazendo o quê? Começou a pegar ouro em tudo enquanto é lugar, meu amigo. Pegou na porta do templo, da casa dele, tudo enquanto é lugar. Onde tinha ouro, onde tinha prata, ele foi pegando. E às vezes nós somos assim também, né? A gente... tá ali, o Senhor está estendendo a mão e a gente vai correr atrás daquilo que nossos recursos. A gente acaba com as nossas forças. A gente destrói tudo aquilo que nós temos para conseguir muitos objetivos. Senhor, eu quero um carro. A gente rala para ter esse carro, rala para ter o carro, rala para ter o carro. Eu falo, meu filho, não, agora eu quero te dar esse carro. Senhor, eu quero uma namorada. O menino rala, pega qualquer coisa aí na rua, vai, sabe, mas não é o momento. Às vezes... Salomão já fala, tem o tempo para tudo nessa vida. E a gente só precisa buscar ao Senhor. A gente só precisa estender a mão para Ele. Não precisamos gastar os nossos recursos. Até mesmo porque os nossos recursos nunca serão suficientes para atender a demanda do inimigo. Nunca serão suficientes. Porque se o inimigo coloca algo na nossa vida, nós nunca iremos conseguir vencê-lo. Nunca iremos conseguir, porque o recurso que a gente tem não é suficiente para aprazar o inimigo. E foi exatamente isso. Senaqueribe viu que, bom, se ele tem 1.000 toneladas, se ele tem 1 tonelada de ouro e prata, então eu vou querer mais. E ele então ameaça Judá. E no versículo 19, um dos servos de Senaqueribe chegou em meio ao povo, chegou lá no povo lá, né? E na frente de todo mundo começou a falar assim, é o seguinte, olha, vocês estão confiando nesse Deus de vocês aí? Vocês estão confiando nesse Deus? O meu senhor Senaqueribe já derrotou outros deuses, e esse não é suficiente para ele. O que leva vocês a pensarem, se vocês lerem o capítulo exatamente, eu estou parafraseando aqui, o que leva vocês a pensarem que esse Deus de vocês aí vai nos vencer, sendo que outros deuses não venceram? Percebam aqui, Ezequias já tinha dado
quantas toneladas? 1 tonelada de ouro para Senaqueribe. Não foi suficiente, ele chegou lá para afrontar não só Ezequias, mas o próprio Deus. O próprio Deus. Quem afronta o próprio Deus é o inimigo está constantemente afrontando o próprio Deus. E nós, muitas das vezes, nos recuamos com medo. E foi exatamente isso. Ezequias ficou com medo. Ficou com medo. Tanto que ele rasgou as suas vestes e vestiu vestes de pano grosso. E nesse processo, gente, Senaqueribe, então, vendo que não tinha mais nenhum jeito, vendo que não tinha nenhuma solução, ele então manda um recado para Isaías, né? E ele manda um recado para Isaías. Versículo 19, capítulo 19 fala o seguinte, no versículo 6. Se vocês quiserem acompanhar, fala o seguinte. Capítulo 19, versículo 6. De Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemam de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Essa aqui foi o recado que Isaías mandou para Ezequias. Antes disso, tem uma passagem muito linda, que é a oração que Ezequias faz a Deus. Uma das orações, na minha opinião, mais lindas na Bíblia, é a oração de Ezequias a Deus, quando Ezequias não tem mais nenhuma solução, quando Ezequias não tem mais nenhum recurso, ele então faz essa oração. E essa oração, ela é tremenda e mostra exatamente aquilo que Deus faz por nós. A oração está lá no versículo 14, diz o seguinte: tendo Ezequias recebido a carta nas mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-se perante o Senhor. Essa carta foi uma carta que Senaqueribe mandou para ele. Uma carta com mais afrontas ainda, falando que o Senhor não ia resolver, que o Senhor que o Deus dele não ia tirar ele daquela situação, que o Deus dele não ia de maneira alguma salvá-lo. O que levava ele a pensar isso? E agora, desesperado e com medo, Ezequias ora ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, versículo 15, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes do céu e a terra. E inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve-me. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria, assim todas as nações de suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Amém? Meus irmãos, quem é Deus? O que Deus é para nós? Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso mestre. Quando nós reconhecemos isso, a salvação, a vitória sobre a luta e sobre qualquer problema, qualquer exército de problemas, é certa. Senaqueribe era imbatível perante Ezequias. Senaqueribe era imbatível perante os outros reis, mas ele era totalmente fraco perante Deus. E quando nós aumentamos o problema, foi o que Ezequias fez. Quando nós aumentamos o problema mais do que ele é, porque de fato todo problema é maior do que nós. Se você não, como é que funciona? O problema, por que é um problema? Porque é maior do que você. É simples, é uma questão de lógica.
Se não é maior do que você, então não é problema. É tranquilo de se levar a vida. Então, se é maior do que você, é um problema. É claro que esse problema que Ezequias tinha era um problema muito maior do que ele, né? Literalmente muito maior do que ele. Tem um trecho que fala que Ezequias não tinha... Se Senaqueribe desse 2.000 cavalos para ele não teria homem suficiente para montar esses cavalos. E por quê? Porque o problema era muito maior do que ele. E na nossa vida não é diferente. O problema é maior do que a gente. A dificuldade é maior do que a gente. A questão é que quando nós pegamos esse problema, pegamos essa dificuldade e nós não entregamos para Deus, não damos a mão, não entregamos a Ele, esse problema nos vence. Esse problema nos deixa totalmente destruídos. E quando Ezequias se viu diante dessa situação, onde realmente não tinha mais solução, não tinha jeito, não tinha mais nenhuma saída, então ele orou a Deus. E hoje, se você está sem saída, ore a Deus. Se você está sem nenhuma força, ore a Deus. Que Ele com certeza irá te ajudar. Tem situações na nossa vida que parecem muito engraçadas até. Porque às vezes a gente quer encaixar coisas, quer colocar coisas onde não cabem. Quer encaixar um quadrado, um cubo, em algo redondo. Porque nós não encontramos soluções divinas, apenas soluções humanas para as nossas dificuldades. Tem problemas hoje como depressão, ansiedade e muitas outras coisas que acarretam o ser humano hoje, que, claro, uma boa parte desses problemas eles são devido questões neurais, são questões físicas. Hoje é comprovado que a depressão, a ansiedade e outras coisas têm questões cerebrais envolvidas, há uma alteração, né? Então a depressão, por exemplo, é uma doença que é como qualquer outra, é como gastrite, é como problemas de coração, é como qualquer outra doença. Tanto que tem medicação para isso, né? Sertralina, clonazepam, Rivotril, várias medicações. Porque essas medicações agem no cérebro, porque o cérebro está alterado. Falta de serotonina, falta de citosina, que são hormônios que são necessários para a alegria, para o humor. Então, esse processo todo, claro que são questões fisiológicas, estão ali inculcadas. Mas uma boa parte desses problemas, uma boa parte dessas dificuldades, que a gente leva, não só a depressão, é porque nós estamos desligados de Deus. Nós estamos desvinculados dele. O último recurso que a gente encontra é Deus. O último recurso, a última força que a gente vai lá é Deus. E às vezes você pensa, não, Dan, mas é assim, quando a minha família está doente, quando eu estou passando dificuldade, quem eu busco? Eu busco a Deus. A primeira coisa que eu penso é Deus. Por que a gente fica doente? Porque a gente, primeira coisa, não cuidou antes da saúde. Claro que tem uma virose que você não controla, às vezes acontece uma virose, mas estou falando de doenças como câncer, como diabetes, colesterol elevado, enfim. Todos esses problemas, eles são problemas que são vinculados muitas vezes à nossa falta de cuidado. Porque nós não buscamos orientação divina. E nós, como adventistas, sabemos que tem orientação divina para a saúde, tem orientação divina para que a gente cuide de todos esses problemas que nos acarretam. E pensando no âmbito de clube, é responsabilidade nossa, desbravadores, levar essa mensagem de que Deus tem que ser o nosso primeiro recurso. Deus tem que ser a nossa primeira saída, a nossa única porta, na verdade, não a primeira única saída. Esse mundo que muitas vezes tem buscado todas as vezes tem buscado seus próprios recursos, todas as vezes tem buscado suas próprias forças, não tem procurado a Deus.
Por que a mensagem é todo mundo em geração? Porque as pessoas não conhecem a mensagem de saúde, porque as pessoas não conhecem a mensagem do Evangelho, porque as pessoas não conhecem que, por problemas que elas têm, por dificuldades que elas têm, existe um Deus, e que elas só precisam orar e buscar esse Deus. E nós precisamos não só levar isso para essas pessoas, mas precisamos estar inculcar isso também em nossa mente, porque não adianta nada eu salvar o mundo e perder a minha salvação. Não adianta nada eu levar a mensagem ao mundo, salvar do pecado e guiar no serviço, se eu não estou salvando a mim mesmo. Se eu não estou tendo essa visão comigo mesmo. Se essa oração de Ezequias, do versículo 14 ao versículo 19, tivesse aqui, aqui no capítulo 18, entre os versículos 12 e 13, certamente essa história seria diferente. Certamente ele não receberia uma carta de Ezequias, de Senaqueribe, não receberia ameaça, e muito menos receberia um confronto para com Deus Todo-Poderoso. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em relação aos nossos problemas, certamente o resultado será outro. Certamente as doenças, os problemas, as dificuldades, eles não chegarão até você. Tem uma frase que eu sempre gosto de usar, é que se o problema não tem solução, se eu não consigo resolver o problema, solucionado ele está. Resolvido ele está. É aquela coisa, se não está ao meu alcance, para que eu ficar correndo atrás disso? Para que eu ficar me preocupando com isso? Para que eu vou ficar ansioso com isso? Porque a ansiedade é o quê? A ansiedade é se preocupar com coisas que ainda não aconteceram. Se eu não consigo resolver, se não está ao meu alcance, para que ficar resolvendo isso? E se Ezequias tivesse isso em mente, olha, esse problema não tem solução, esse problema não é comigo, então eu vou ficar tranquilo, eu vou entregar nas mãos de Deus. Eu vou entregar nas mãos de Deus. E quando eu entrego nas mãos de Deus, o que eu faço? Eu fico tranquilo, eu fico em paz. E Ezequias não estava em paz quando ele orou. Pelo contrário, ele só ficou em paz quando Deus deu a vitória para ele. Irmãos, eu tenho certeza que todo esse processo de entrega a Deus, de entregar os nossos problemas, nossas dificuldades a Ele, é um processo que não é fácil, porque a gente tem um sentimento egoísta, a gente tem um sentimento de sempre, eu consigo resolver, porque a gente está vendo ali as possibilidades, a gente consegue fazer uma matemáticazinha, porém, bom, se eu fizer isso, fizer aquilo, 9 fora, aqui dentro tal, vezes 4, consigo resolver. Só que a nossa matemática de solução de problemas é muito diferente da matemática de solução dos problemas de Deus. Quer ver um exemplo? Tem uma história que é bem interessante, de um esposo, que ele chegou para o médico e falou para o médico assim, falou para um amigo dele, o amigo dele era médico, falou assim: fulano, é o seguinte, eu queria que você me ajudasse, porque eu acho que a minha esposa ela é surda. Eu falo com ela, ela não ouve. É mesmo, tá? Como é que eu faço para descobrir se realmente ela é surda? Aí o amigo dele falou que era mim, falou assim: olha, é o seguinte, quando ela estiver de costas, você faz alguma pergunta para ela. Aí, se ela não faz uma pergunta bem longe, bem perto. Se ela não responder, você vai se afastando. Você vai se afastando e vai perguntando. Tá bom, chegou então. E aí a esposa dele estava na cozinha. Ele então, bem distante dela, perguntou: amor, o que vai ter pro almoço hoje? Aí não escutou nada. Tá, eu vou falar um pouco mais alto então, né? Amor, o que vai ter para o almoço hoje? Aí ele não escutou nada, ficou silêncio. Rapaz, eu acho que era só, eu vou gritar agora. Amor, o que vai ter para o almoço hoje? Aí ela falou pela terceira vez, lasanha. Ou seja, quem era surdo era ele, não ela. E às vezes, nesse processo, acontece exatamente isso. Nós esquecemos de ouvir a voz de Deus e achamos que Ele não está falando com a gente. Achamos que Deus está surdo, mas é que nós que não ouvimos a voz dEle. E Deus está aí, nós ali, Senhor, por favor, Pai, me ajuda. E parece que Deus não ouve, mas é nós que estamos surdos em relação ao que Ele quer para nós. E essa surdez,
essa questão de nós acharmos que Deus não está nos ouvindo e nós somos surdos, nos leva muitas vezes a enfraquecermos, muitas vezes a sair da fé, muitas vezes a sair do clube, muitas vezes porque nós não ouvimos a voz de Deus. A gente vem para ouvir a voz de alguém, a voz, sei lá, de uma namorada, às vezes a voz de um irmão. Ah, não gosto do irmão fulano, mas o irmão ciclano é legal. O irmão ciclano sai da igreja, eu também saio. E isso, irmãos, é porque nós estamos ouvindo a voz errada. Nós estamos surdos para Deus. Deus tem falado conosco, mas nós não temos ouvido porque nós estamos surdos espiritualmente. Estamos surdos espiritualmente. E nesse processo de que Deus precisa nos ouvir, que Deus ele precisa, nós precisamos ouvir a voz de Deus, a gente nunca vai conseguir alcançar a vitória sem antes ficarmos caladinhos e ouvirmos a voz de Deus. Tem uma frase que é de um escritor americano que fala assim: ó, aquilo que você faz grita tão alto que eu não posso ouvir aquilo que você diz. Em outras palavras, nós queremos fazer tanto, agimos tanto que não ouvimos a voz de Deus. Ou seja, as nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. A gente diz Senhor, Senhor, mas a nossa atitude é não, não, Senhor. Sim, sim, Senhor, e a nossa atitude é não, não, Senhor. E nós precisamos ter em mente que nós precisamos fazer a vontade de Deus e o caminho que Ele quer que a gente siga, estando agarrados nas mãos dEle, segurando as mãos dEle. Ezequias estava segurando a mão de Deus, ele achava que estava segurando a mão de Deus, mas ele estava como uma criança na frente dos pais, correndo solta, e o pai correndo atrás. Sabe aquelas crianças que soltam a mão da mãe no parque e vai desvarado para frente, correndo? Exatamente essa situação. Deus correndo atrás da gente, querendo segurar a nossa mão. Nós muitas vezes estamos correndo de Deus, achando que estamos seguros, achando que estamos ali fortes, porque nós queremos sempre buscar os nossos próprios recursos. E os próprios recursos nossos, como eu já falei antes, não é suficiente. Não é suficiente. Quando eu entrei no clube, eu tinha 13 anos, né? Me batizei com 14 anos no clube. Eu lembro que o nome do meu clube lá no Maranhão era Escudo do Advento, né? Lá de São Luís do Maranhão. E eu entrei no clube com 13 anos, me batizei com 14. E o clube era pequeno, tinha acho que 30 pessoas, 20 e poucas pessoas, 25 desbravadores, 30 desbravadores. E eu lembro da minha unidade, a primeira unidade, o nome da minha unidade era Falcões, né? E lembro o meu conselheiro também, e eu lembro o meu conselheiro hoje, infelizmente, não está na igreja, mas faz uns 3 anos que eu encontrei ele, e eu falei para ele assim: olha, Gilson, eu não esqueci de uma coisa que você me falou quando eu era teu desbravador ainda. E você me falou uma coisa que eu guardo para mim até hoje, que eu só consigo permanecer no clube se eu estiver no clube. Na hora eu não entendi, mas eu vim entender depois. Eu só consigo permanecer no clube se eu estiver no clube. E o que isso quer dizer? Quer dizer que muitos desbravadores estão no clube, são do clube, mas não estão no clube. Significa dizer que eles estão ali por acampamentos, eles estão ali por pernoites, por caminhadas, por diversão. Por isso que eles estão ali. Mas eles não são do clube. Eles são de outra coisa, mas não são do clube. Estão no clube, mas não são do clube. E nesse processo, ele falou assim: olha, clube de desbravadores não é só acampamento, clube de desbravadores não é só pernoite, não é só caminhada, não é só diversão. Melhor, isso é apenas apenas algo dentro do clube. É apenas algo. Mas o clube de desbravadores é salvação. O clube de desbravadores é serviço. A gente tem uma missão. E o clube foi criado com esse propósito de levar meninos e meninas de 10 a 15 anos a entenderem que o primeiro recurso que eles têm que ter é Deus. Que o primeiro recurso que eles têm que ter é o Senhor Jesus Cristo. E se nós só participamos do clube, se nós só estamos no clube
para encontrar essas coisas boas, maravilhosas, que são boas também, que são atrativas, mas não estivermos lá por causa do Senhor Jesus, não estivermos lá por causa de Cristo, nós estamos no clube errado. A gente deveria estar num clube de golfe, ou clube de esporte aí qualquer. O clube de futebol, estamos no clube errado. O clube de desbravadores, ele tem que ter o Senhor como Rei dos Reis e o Senhor como vencedor de exércitos gigantes. E nós, nesse ministério que eu estou vai fazer 15 anos, já vou fazer 15 anos nesse ministério, é um ministério que sempre me atraiu muito, tanto foi o ministério que me trouxe para a igreja, e eu sempre que eu estou no clube, teve um tempo que eu fiquei 5 anos fora do clube, mas porque eu tive que comportar. Mas quando eu voltei, foi um momento assim tão legal, porque eu participava do clube lá em São Luís, depois eu vim para cá comportar, estudei no NASP, né? Me formei, vou formar agora em psicologia, né, no final do ano. E nesse processo que eu voltei para o clube, uma coisa que eu nunca esqueci é que o clube ele tem que ser apoiado pela igreja. O clube tem que ser. Eu já passei por vários, por causa da comportagem, por vários estados no Brasil. Já comportei em outros, acho que em média uns 8 estados mais ou menos. E eu conheci vários clubes. E infelizmente uma boa parte desses clubes que eu conheci não tinha apoio da igreja. A igreja, infelizmente, não é que a igreja não apoiava, mas é porque a igreja tinha, infelizmente, uma boa parte dos irmãos tinha o clube como só uns meninos bagunceiros. E esse reflexo, infelizmente, acontece porque o clube muitas vezes se desvia do caminho, e a igreja, ao invés de trazer ele para o caminho certo, acaba criticando e o clube vai para um caminho errado. Claro que tem meninos que são preocupantes, né? Eu mesmo tive um desbravador que só pela misericórdia, né? Enfim, mas esse menino realmente era muito terrível, né? Com certeza tem uns conselheiros aqui que provavelmente teve experiência com os meninos meio terríveis, mas é responsabilidade desses meninos, é responsabilidade nossa como líderes e como igreja levarmos esses meninos e meninas para guiar esses meninos no serviço de Deus e levá-los a entender que durante toda a vida de desbravadores, eles precisam buscar primeiramente a Deus. Eles precisam buscar primeiramente ao Senhor. Eles precisam ter em mente que o que Ezequias não teve, que era usar Deus como primeiro recurso. E, meus irmãos, essa história, ela finaliza com algo assim surpreendente, com uma resposta imediata de Deus. Imediata. Porque assim que Ezequias orou a Deus, o profeta Isaías mandou um recado para ele. E eu queria ler esse texto para vocês, com vocês, o versículo 20 do capítulo 19, que diz o seguinte: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Amém? E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontas? Isso aqui é a resposta a Senaqueribe. A quem afrontaste, de quem blasfemastes? E contra quem alçastes a voz? Arrogantemente ergueis os olhos contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontastes o Senhor e dissestes: Com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os meus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei às tuas pousadas extremas e ao seu denso festio pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés cerquei todos os rios do Egito.
Acaso não ouviste que há muito dispus eu estas coisas? Já sabes os dias de remotos o tinha planejado? Agora, porém, os faço executar. E eu quis que tu reduzistes as montes. Eu quis que tu reduzistes as montanhas e as ruínas das cidades fortificadas. Porque os seus moradores derribados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim, e os telhados, e o cearei queimando antes de amanhecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por tua arrogância, subi até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho onde viestes. O versículo 32 diz assim, versículo 32, pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, senão não virá perante ela com a espada, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por onde voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor a mim e por amor ao meu servo Davi. Amém? Quando eu leio isso aqui, eu fico assim pensando, como o Senhor, Ele é maravilhoso. Porque naquela mesma noite que Isaías mandou a resposta para Ezequias, a resposta do Senhor, subiu um anjo e feriu todos os soldados de Senaqueribe. Arrasou todo o exército de Senaqueribe. Cerca de 185 mil homens. 185 mil homens foram arrasados por um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. E eu fico pensando o que dois anjos fariam, né? Se um anjo só fez isso, imagine dois. E às vezes a gente fica pensando que Deus não é forte o suficiente para nos ajudar. Que Deus não dá contas. Você fala, não, mas eu nunca falei isso. Mas as nossas atitudes dizem isso. A gente pode até não falar, mas as nossas atitudes dizem que Deus não dá conta. Quando Ezequias vendeu tudo que tinha, ele estava dizendo isso para Deus. Senhor, então eu resolvo, deixa quieto, deixa comigo. Deixa aqui, cape o gato, como diz o Maranhão, né? Cape o gato, Senhor. Cai fora, deixa que eu resolvo. E Deus, ainda assim, pela sua misericórdia, quando nós clamamos a Ele, quando nós oramos a Ele, quando nós buscamos a Ele, Ele nos responde. E os nossos 180 mil problemas vão embora. Todas as nossas dificuldades vão embora. E como deve ser a nossa conduta hoje para diante dessa proposta que Deus nos dá? Dessa proposta de salvamento, dessa proposta de livramento. A nossa postura deve ser de entrega. A nossa postura deve ser de total entrega a Deus, no sentido de que nós devemos sempre ouvir a voz dele e não ficar surdos. E quando Deus respondeu a Ezequias, derrotando todo o exército de Senaqueribe foi morto logo depois, eu vi o final dessa história e eu percebo, Senhor, é isso que tu quer fazer comigo? É isso que tu quer me auxiliar? É isso que tu quer me ajudar na construção da minha vida? É isso, Paizinho? E Deus responde, sim, filho, é isso que eu quero fazer contigo. Eu quero te dar a vitória, porque eu sei que você não consegue sozinho. Eu quero te dar o livramento, eu quero te dar a salvação, porque eu sei que sozinho você não consegue. Meu irmão, minha irmã, desbravadora e desbravador, eu acho que a mensagem de hoje para nós é que só o Senhor pode nos livrar deste mundo pecaminoso, deste mundo cheio de pecado, deste mundo de morte e auto-morte, deste mundo de tristeza. Só o Senhor pode nos livrar. E nós precisamos entender isso, entender que Ele quer nos livrar, entender que Ele quer nos salvar e também levar essa mensagem a todo mundo em nossa geração.
de salvamento, de entrega. Porque as pessoas precisam ouvir isso. Os meninos e meninas lá fora que não conhecem o clube, as pessoas lá fora que não conhecem a igreja, precisam ouvir isso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ficando surdos e não ouvindo a voz de Deus? Ou nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ou nós estamos orando e buscando Ele como nosso primeiro recurso? Que o meu e o teu recurso primário seja Deus. Que o meu e o teu, a tua salvação seja sempre o nosso Senhor Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa dar sempre o cuidado que você precisa. E que você possa estar sempre nos caminhos dele, hoje e sempre. Que Deus os abençoe. Amém. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que foi longe, mas pra lembrar que não há limites, pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra, Me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que foi longe, mas pra lembrar que não há limites, pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é
buscar e me levar de volta pra casa. Amém. Temos duas coisas que nós podemos fazer, né? Antes de qualquer coisa, antes de buscar a Deus. Duas coisas nós podemos fazer. A gente pode entender que só Ele pode nos ajudar e a gente pode orar. Eu acho que nós, como propósitos, né, como criados, né, com propósito, nós temos que ter isso em mente, que a nossa única ferramenta que a gente tem que ter é a oração e é buscar ao Senhor, é buscar a Deus. E esse amor que é tão maravilhoso, esse amor que é tão imenso, que não se cabe em lugar nenhum, é a única coisa que pode nos salvar. É a única coisa que pode nos dar esse propósito, nos levar a entender e levar essa mensagem às pessoas que precisam ouvir. Então, por favor, não busque seus próprios recursos. Não busque aquilo que as suas próprias forças. Você não consegue sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Mas eu te garanto, meu irmão, te garanto, minha irmã, e a todos que estão aqui, que se você buscar a Deus, você terá forças. Você irá conseguir. E então, esse propósito que Deus te criou irá com certeza concluir, irá com certeza se estabelecer. Ore comigo. Pai querido, a gente falou um pouco hoje sobre como Tu cuida da gente e sobre o que nós devemos fazer quando estamos diante de um grande problema. O problema que Ezequias teve, que Ezequias realmente, infelizmente, buscou seus próprios recursos, buscou ajuda do Egito, buscou ajuda do ouro, da prata. E nós, ó Pai, não precisamos passar por esse processo. A única ajuda que a gente precisa ter é a Tua. A única saída que nós precisamos ter é a Tua. Então, Paizinho, nos ajude para que possa ser sempre assim em nossa vida. E que o propósito que Tu nos criou possa ser sempre, ó Pai, garantido pelo Teu amor. Possa ser sempre garantido pela Tua gratidão e pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai querido, a gente pede constantemente que Tu nos ajude e que a nossa multidão de problemas, que os exércitos de problemas, assim como os Ezequias tinha, foi resolvido por Ti, que possa ser resolvido também em nossa vida. Guia-nos, ó Pai, sempre nos Teus caminhos, desviado do nosso objetivo, do nosso lema e da nossa mensagem do advento a todo mundo da nossa geração. Senhor Deus, abençoe a todos os desbravadores do Clube Tribo de Judá. Abençoe esta igreja também, ó Pai, no Jardim dos Ipês. Que Tu possas fazer com que essa igreja seja próspera em almas para o Teu reino. Que essa igreja possa ser, ó Pai, cada vez mais uma igreja missionária e uma igreja que vai até as ruas, que vai até o mundão para buscar pessoas para Ti. E do mesmo modo que o Clube Tribo de Judá também possa ser. Seja conosco, nos dê um bom restante de sábado. E obrigado por mais um ano de desbravadores no mundo. Que Tu possa, ó Pai, manter esse ministério até a Tua volta. E esse propósito possa ser alcançado, ó Pai. E levando a mensagem do mundo a toda a nossa geração. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém.